E a gente não poderia deixar de sair do mês de outubro sem entregar esse presentão pra vocês, né, Elô? É isso aí, Paulinha. Que é o AgroSomar Responde. AgroSomar Responde. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigada a todos que nos acompanham desde o nosso primeiro AgroSomar Responde, sendo feito aqui pela Somar Meteorologia. Ó, tem sido sucesso por conta de vocês. Obrigada por todas as mensagens, né, Paulinha? Por todas as perguntas, pelo hashtag AgroSomar Responde. A gente fica muito feliz em receber esse feedback, esse carinho de vocês. E é isso aí, Paulinha. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Acompanhe esse vídeo até o final. Compartilhe com os seus amigos, porque para a gente estar aqui, a gente precisa que você esteja aí, de olho. E a nossa primeira pergunta do dia é do Pedro Silva, do município de Macaúbas, na Bahia. A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber quando vai chover aqui nesta região da Bahia, pois temos passado um período de muita seca por lá, Elô. Olha, Paulinha, no decorrer, né, das estações secas do ano para eles, durante o inverno, a maior parte da primavera, eles passam mesmo por uma situação atmosférica em que não tem chuva, né? Entendi. É meio que ao contrário? No Sudeste aqui chove e lá seca, é isso? É, na verdade, o inverno e o início da primavera para eles é bem seco e o nosso inverno aqui é bem seco. É. O nosso inverno é seco. O nosso inverno é seco. Aí quando chega a primavera pra gente, vem algumas instabilidades, muda um pouco o cenário climático, mas para eles esperam um pouquinho mais. É somente no alto verão mesmo que eles vão ver chuva, Paulinha. Agora, a gente pode ver detalhadamente como é que fica a previsão aqui para a região de Macaúbas no decorrer dos próximos dias. Lembrando que a gente vê aonde isso daqui? No nosso AgroSomar, No nosso né? AgroSomar, é isso Entendi. aí. A gente acessa a ferramenta, né, previsão de longo prazo para a cidade de Macaúbas e percebe que os acumulados, né, de chuva vão começar a aumentar, ou seja, as chances de chuva vão começar a aumentar aqui durante a segunda quinzena do mês de novembro para a região de Macaúbas. Então, olha, por enquanto é uma primeira quinzena de novembro ainda muito seca, muito quente, mas espera que na segunda quinzena do mês os modelos de previsão já começam a enxergar uma mudança de cenário e retorno de algumas pancadas de chuva, Paulinha. Legal, então espera mais um pouquinho que já vai chover aí na sua região, hein, Pedro? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Vamos lá, vamos sim. Próxima pergunta do nosso AgroSomar Responde é do Júnior Tiago Bueno, de Ivaí, no Paraná. Queria saber como será a chuva nos meses de novembro e dezembro no Paraná. Sou de Ivaí. Muito obrigada pela sua pergunta. Como que vai ficar a chuva por lá? Aliás, muito obrigada ao pessoal do Sul que manda muita mensagem pra gente. Obrigada mesmo, de coração, né, Elô? É verdade. Olha, o pessoal do Sul estava especialmente preocupado, Paulinho, o pessoal lá de Ivaí, por conta da chuva ter sido muito irregular em grande parte do estado paranaense. Não choveu, né, de forma suficiente para recuperar o déficit hídrico em solo das áreas produtoras do Paraná, e isso tem feito com que a gente tenha atrasos, né, na instalação da safra de grãos. Então, milho e soja têm sido bastante prejudicado ao longo desse último mês de outubro por conta de falta de umidade e temperaturas bastante elevadas. Agora, o cenário ele vai mudar um pouquinho, principalmente nesse início de novembro, viu, Paulinha? A gente traz boas notícias para o estado paranaense. A gente tem bastante mudança, né? Muita mudança aí para o mês de novembro. Parece que vai ser um mês legal, né? São as chuvas conseguindo engrenar, né? A primavera esse ano, podemos dizer que ela começou bem tímida em termos de chuva, né? Porque geralmente a primavera, ela é a estação em que ocorre o retorno das instabilidades para o Brasil Central, mas a maior parte do interior do Brasil, entre Sudeste e Centro-Oeste, ainda está esperando uma chuva mais expressiva. E isso aconteceu também com grande parte do Paraná. Agora, Paulinha, a partir do dia 5, 6 de novembro, a gente já vê acumulados agrícolas na região de Ivaí, ou seja, acumulados superiores aos 10 milímetros, e nesse início de mês, especialmente, tem previsão de chuva mais frequente, mais volumosa, que deve garantir aí o aumento da umidade no solo. Aqui no gráfico do AgroSomar, né, geralmente o nosso produtor, quando ele vai checar essas informações, ele tem que identificar os padrões, né? Então, independente da gente estar enxergando um volume muito baixinho, vamos prestar atenção no padrão, porque quando a chuva consegue superar a casa dos 10 milímetros, significa que vem por aí uma chuva agrícola. Então, isso pode acontecer, Paulinha, desde o dia 5 de novembro até o dia 11, e depois, na segunda quinzena do mês, tem pelo menos mais 2 episódios de chuva previstos que devem ser bons para as áreas produtoras, trazendo grandes acumulados de chuva aí para a região de Ivaí. Mais uma pergunta do nosso AgroSomar Responde é do Giovanni Costa, de Itanhomi, Minas Gerais. A pergunta dele é a seguinte: hashtag AgroSomar Responde. Adorei. Gostaria de saber como fica o tempo em Itanhomi, Minas Gerais, e se teremos chuva regular. Já está chovendo por lá.
Paulinha, voltou a chover na terceira semana do mês de outubro. Uma Tá. frente fria conseguiu avançar pela costa do Sudeste, levou algumas instabilidades ali para o norte de Minas Gerais, para a porção norte do estado, né, que estava sofrendo muito com seca, viu, Paulinha? Sim. Eles passaram mais de 100 dias sem chuva, a umidade do solo abaixo de 30%. É um cenário bem crítico, né, que infelizmente eles enfrentam todo ano por conta dos padrões climatológicos. E agora vamos ver como é que fica a previsão para os próximos meses. Alguns modelos de previsão, Paulinha, indicam que para a região de Itanhomi, Salinas, Montes Claros, Januária, que são cidades que estão mais ao norte do estado mineiro, a gente tem uma condição de chuva retornando principalmente na segunda quinzena de novembro. Vamos ver se o modelo agora ele responde a esse padrão também e se ele identifica, né, essa possibilidade de chuvas mais expressivas, principalmente na segunda quinzena do mês. Entendi. Olha lá, é exatamente isso, Paulinha. Aliás, a partir do dia 11 de outubro, a gente já começa a ver as barrinhas de chuva se aproximando aqui dos 10 graus, um padrão bem favorável para aumentar a umidade do solo, e temos até o fim do mês com pelo menos 3, 4 episódios de chuva boa. E quando a gente chegar lá no início de dezembro, olha lá, Paulinha, tem 2 episódios de chuva aqui com possibilidade de acumulado que supera os 40 milímetros diário. Isso é chuva boa, chuva que recupera a umidade do solo, que beneficia áreas de pastagem, milho, soja e outras áreas produtoras, Paulinha. Então, eles têm previsão de retorno de chuva, sim. É agora que a chuva vai ficar mais frequente, mais regular, que a chuva engrena nessa região. É chuva regular, porque a chuva... Eu tô sabendo aí que a chuva tem chegado em algumas áreas, mas ela tem sido muito irregular. E essa palavra tem assustado muito o produtor brasileiro, né? É verdade, Paulinha. A irregularidade da chuva e a temperatura bastante elevada, acima da média na maior parte do país, não tem ajudado muito, não. Entendi. Próxima pergunta do nosso AgroSomar responde César Bringel, ou César Bringel, acredito que seja Bringel. Olá. Gostaria de saber como será a chuva até o fim do ano na região do Matopiba. Como será a chuva, Elô, para lá? Olha, o Matopiba é bem grandão, viu, Paulinha? Ele abrange todo o estado do Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí. Então, vamos para pelo menos 2 cidades para falar como vai ficar essa chuva. A primeira que eu gostaria de selecionar... Qual vai ser? Luiz Eduardo Magalhães, que fica no extremo oeste baiano. É uma área bem importante em termos agrícolas, tem crescido muito a agricultura por lá. A gente tem visto áreas de soja, de milho, de algodão, tudo desenvolvendo muito bem nessa região. Legal. As últimas safras, né, têm se recuperado, têm tido boa produtividade. E o que a gente vai ver até a reta final do ano lá, Paulinha, é o retorno das chuvas, principalmente a partir da segunda quinzena do mês de novembro. A gente vê que a data a partir aqui do dia 15 de novembro já conta com algumas instabilidades com o acumulado agrícola, e aí tem uma tendência boa de chuva frequente. Os modelos, Paulinho, eles ainda indicam que o volume de chuva somado até o fim do ano, ele fica abaixo da média. Mas mesmo assim, a frequência, a regularidade dessa chuva vai sim ajudar o produtor, vai beneficiar as atividades de plantio, também o aumento da umidade no solo. Então a gente tem um cenário positivo aí para essa área do Matopiba. Agora, uma segunda cidade que dá para representar essa região, Paulinha, é a região de Balsas, que fica lá ao sul do Maranhão. A gente vê que a chuva vai regularizando no sul do Matopiba e demora um pouquinho mais para subir. Já choveu em algumas áreas do estado maranhense, a gente já teve algumas instabilidades, mas não foi o suficiente para aumentar a umidade do solo para todo mundo, viu, Paulinha? Entendi. E olha aqui, a gente vai ver que essa chuva para o sul maranhense, ela demora até um pouquinho mais para engrenar. O modelo identifica algumas instabilidades com menor intensidade. Não vamos nos atentar aos baixos volumes, mas sim ao padrão, que indica menos chuva, menores condições para pancadas de chuva expressivas. E é lá no final de dezembro, nos últimos 10 dias de dezembro principalmente, que o modelo acaba indicando o retorno de uma chuva mais expressiva. Mas o produtor pode ficar tranquilo que em algumas áreas, né, tem chuva, mesmo que de forma irregular, mais isolada, mas deve garantir também que o plantio avance. E alguma instabilidade que chegar para o estado maranhense, Paulinha, com mais força, com maior acumulado, já permite que o plantio seja realizado. Legal, perfeito. Muito bem respondido, hein, Elô? Eu acho que é por isso que as pessoas perguntam tanto dessa garota aqui. Oba, obrigada. Mais uma pergunta. Vamos lá. Gabriel Santos, de São Sebastião, Distrito Federal. Olá, gostaria de saber quando que a chuva vai se firmar e se tornar mais constante em São Sebastião, Distrito Federal. Ou seja, a maioria das perguntas das pessoas neste momento... Cadê a chuva? Cadê a chuva? Cadê a chuva, São Pedro? Cadê a chuva, São Pedro? Ai, ai, ai. São Sebastião, no Distrito Federal. Vamos lá. Paulinha, outra área que encerrou o mês de outubro com chuva irregular,
Sim, foi o Distrito Federal, muito então irregular. não fugiu à regra, né? Grande parte do país, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve muita chuva, Verdade. vários transtornos e também parte da região norte. Então, São Sebastião, no Distrito Federal. Só um minutinho, vamos. São Sebastião. Vamos pegar aqui a região de Brasília para representar Perfeito. a região de perfeito. São Sebastião, já que o Distrito Federal fica ali na porção centro-norte do estado goiano. Na verdade, ficaria mais para o nordeste goiano, né? Vamos avaliar. Olha, também passamos então por um período crítico, né? Climatologicamente falando, dentro do normal, a chuva só começa a retornar agora com maior intensidade. E é justamente esse período, a partir do dia 11 de novembro, que a gente começa a ver essa chuva superando aqui a faixa dos 10 milímetros. É chuva boa, chuva que vem com acumulados superiores aos 10 milímetros, garante o aumento da umidade no solo. E olha, Paulinha, que cenário bacana, positivo. É a segunda quinzena de novembro e também o início de dezembro, que tem chuva boa, chuva que ajuda a aumentar a umidade do solo. Então deve beneficiar bastante as áreas produtoras. Cecel de Jesus, de Sorocaba, São Paulo. Quando volta a chover gradativamente em Sorocaba? Eu tô te falando que 99,9% das pessoas aqui querem saber referente à chuva. É verdade, Paulinha. Pois E é. essa palavra gradativamente, ela tem muito mais a ver com regularmente, viu? Tenho Regularmente. certeza. Exatamente. A gente tinha conversado aqui em outro momento já que a primavera, quando ela chegou, já teve chuva aí em algumas regiões de São Paulo, do Sudeste, mas nos parece que essa chuva foi irregular ainda, né? É verdade, muito mal distribuída, algumas localidades recebendo boas chuvas, né, para aumentar a umidade e outras não recebendo nenhuma chuva, o produtor esperando para que o solo fique um pouquinho mais disponível, né, em termos de umidade no solo, para ele realizar o plantio da safra de grãos. Vamos para a previsão de Sorocaba, Paulinha. A gente tem as chuvas melhorando, principalmente nessa primeira semana do mês de novembro. Tem uma frente fria que vai subir pelo centro-sul ao longo da semana que vem. Ela já está no radar, a gente já consegue ver nos mapas da meteorologia que vai ter o avanço dessa frente fria durante a semana que vem. E é ela que vai trazer aqui pancadas de chuva com acumulados agrícolas, até risco de temporal, viu, Paulinha? Bem Olha. típico de primavera. Aquele dia quente, abafado, com sol aparecendo e depois, no fim da tarde, principalmente a combinação de umidade e calor, provocando ventania, pancadas de chuva forte, com descargas elétricas e até risco de granizo, viu, Paulinha? Então vamos ver, porque a gente tem uma atmosfera altamente instável, muito quente no Brasil Central, esperando a chegada dessas instabilidades, e isso pode trazer, sim, fortes temporais para as áreas do estado de São Paulo, também para grande parte do Sudeste e Centro-Oeste. Entendi. Então o pessoal de Sorocaba já pode esperar uma chuva já para semana que vem. É verdade, A galera pode já tá mesmo. mais sortuda por lá. É isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta. Eu não sei se é a última, será? Emílio É isso aí. Rodrigues, de São Paulo. Olá, meninas do AgroSomar. Essa daqui foi de propósito. Olá, meninas do AgroSomar. Estou falando aqui de São Paulo. Muito grato por responderem nossas perguntas e parabéns pelo excelente trabalho. Aê! Muito obrigada, Emílio Rodrigues, de São Paulo. A gente agradece não só você, mas a todos que nos acompanham. Muito obrigada por estar conosco aqui em mais um AgroSomar Responde, né, Lu? É verdade. Obrigadão, pessoal. É sempre muito bom responder as perguntas de vocês. Eu espero vocês. Aliás, acabou mais um AgroSomar. Vamos se despedir? Vamos. Acabou mais um AgroSomar Responde. Eu espero vocês aqui no próximo. A gente espera estar aqui com mais frequência, né? É isso aí. E para isso a gente depende muito de vocês. Continuem com a gente. Até lá. Até lá, pessoal. Até a próxima. Tchau.